Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha só, o apóstolo Reginaldo Rolim, no dia 7 de dezembro, durante mais uma de suas lives, ele afirmava que coisas terríveis ocorreriam sobre a situação econômica do Brasil e também do mundo. E esta profecia está se cumprindo. E eu peço a vocês que prestem bastante atenção no que o apóstolo falou e também no que um homem diz durante o seu relato, tudo bem? Agora eu te peço que você também deixe a sua opinião aqui na região dos comentários. E além disso, eu gostaria que você também deixasse o seu joinha aqui embaixo, tudo bem? Pois assim o YouTube poderá estar compartilhando este conteúdo para mais e mais pessoas. Agora eu peço a cada um de vocês que preste bastante atenção e fique com o vídeo. Eu não me esqueço, e o Espírito de Deus não me deixa esquecer, de três datas importantíssimas que foi dada no dia 12 de janeiro de 2025, dia 22 de janeiro de 2025 e no dia 20 de março de 2025. O 20 de março me parece que é presente que Deus está dando de aniversário a algumas pessoas. 20 de março me parece que é presente de Deus, que Deus está dando de aniversário de algumas pessoas, eu não sei muito bem, mas é uma grande conquista. E esse mês de março, ai, 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 ai. Só que o que Deus está querendo agora pelo seu Espírito é preparar a nação brasileira e você que está me assistindo para fatos e acontecimentos que acontecerão, não serão retardados e vai acontecer. E eu lhe peço, suplico, milhões de vezes que vocês assistam os cortes. Os cortes duram mais ou menos, no máximo, 20 minutos. O dia que eu profetizei, que Deus me mostrou em sonhos, e o dia do acontecimento, o dia que Deus me mostrou em sonhos e o dia do acontecimento. Isso não é para você ser levado de qualquer maneira ou como qualquer coisa. Não, aconteceu mais uma. Não! Isso é Deus preparando para vocês um apocalipse. Você está pensando que para arrancar um demônio, um Satanás, do trono, lá na África do Sul, o demônio que age na África do Sul, para arrancar os Satanás do demônio que age ali na África do Sul. Vocês acham que não tem um grande estrondo, não? Um apocalipse, um dor, grito, porrada, chibata? Vocês acham que não tem isso, não? É só chegar e sair do trono, Satanás? Não! Tem porrada, tem briga. E esses cortes que vocês estão assistindo, que dura no máximo 22 minutos, no máximo, é importantíssimo. Isso é um aviso, um pré-anúncio. Porque hoje eu senti que Deus iria me trazer aqui para anunciar, depois desse acontecimento, algo estrondoso, gigantesco, de grandíssimas proporções, como uma bomba nuclear. De grandes Hiroshimas. Pá, 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 pá. Vocês têm noção que é isso? Se vocês assistem os cortes, vocês devem se preocupar, porque, olha, ele, pelo Espírito Santo de Deus, falou muita coisa. E já aconteceu muita coisa. Então, se esse cara está falando isso aí, vamos nos preparar. Sim. Sim.
Vocês se lembram? Tá soprando aqui no meu ouvido. Tá forte, hein? Olha aí, eu tô sentindo a presença aqui de Deus, ó. Sentindo a presença de Deus aqui, ó. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, o guarda e o livre, ó. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, o guarda e o livre. Que coisa, Jesus. Ah, Jesus, faz comigo não, Senhor. Faz comigo não. Leio vou sob a paz. Dominei, vocouço, minei, viesei, ocouça. Eita, Jesus Cristo de Nazaré. Leio vou sob essa. Eita, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, hein, Brasil? Estou sentindo a presença de Deus aqui. Vocês se lembram da URV? Era uma moeda, eu não sei se foi no governo Sarney. Foi no governo Sarney, se eu não me engano, passou do Collor para o Sarney. Quem se lembra do URV? Eu não sei nem o que é que eu estou dizendo, Jesus. O que é que eu estou dizendo? Que eu não sei nem o que é que eu estou dizendo, Jesus. Eu não sei nem o que é que eu estou dizendo. Tu manda eu dizer uma coisa que eu não sei nem o que é que eu estou dizendo. É o URV, Jesus, pelo amor de Deus, Senhor. Quem me ajuda aí? Quem se lembra do... É o URV, é? Que você botava R$1.000 no banco e no outro dia já tinha 1.100, 1.200. Eu não sei lá, meu pai, se tinha assim 1.000, 1.050 e um mês tinha 1.500. Quem se lembra? É o URV, é? Você se lembra que há 3 meses atrás, praticamente 3 meses da data de hoje, 7/2/2024, praticamente 3 meses, 2 meses, 3 meses dessa data, 7/2/2024, eu vim aqui numa live, eu disse o seguinte: vai ter uma pequena crise financeira, vai durar um período, um tempo, essa crise financeira no território nacional brasileiro. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Que eu disse que ia ter uma crisezinha financeira há 2 meses antes dessa data 7/2/2024? Vocês se lembram? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês acompanham o corte? O corte que está aí, vocês acompanham? O corte, vocês acompanham? Eu gosto de mostrar aqui, ó, olha o horário. São 17h43. 17h43 do dia 7/12/2024. 17h43 do dia 7/12/2024. Olha o horário. Olha o horário de 17h43 do dia 7/12/2024. É como se a gente fosse viver o tempo do RV por um tempo. É como se a gente fosse viver o tempo do URV por um tempo. Ninguém segura juro, ninguém vai segurar juro. O juro ninguém vai segurar. Vocês se lembram que em uma live há um mês atrás, eu falava, se Deus está me perguntando, está me dizendo que aqui tem pessoas nessa live que estão dizendo o seguinte, que estão preocupados com as suas finanças, com o seu dinheiro, e que se era seguro, o Diário do Profeta chegou, meu amigo querido, amado, Diário do Profeta André Pereira. E que se era seguro investir, comprar dólar, você lembra? Eu digo, Deus está dizendo que vocês podem comprar os dólares. Vocês se lembram disso? Está com 30 dias mais ou menos nessa live. Vocês se lembram? Quem se lembra, eu digo assim, o Diário do Profeta chegou, gente. Eu quero dizer para vocês novamente, explicando, isso aqui é um álcool. Eu fui à praia, no monte, porque sopra aquela areia, entra tanto nos olhos como a areia entra na narina, tá, gente? É tipo para desentupir aqui a areia que entrou. Eu estou dando explicação a você porque eu estou fazendo isso, tá bom? Tá bom? Vocês se lembram disso? Que eu disse, é seguro comprar dólar, você pode comprar dólar. Vocês se lembram disso? Lembram? Porventura eu disse depois que aconteceu? Não. Porventura eu falei depois que aconteceu? Não. Foi falado pelo Espírito Santo de Deus, usando a minha boca, um mês antes do acontecimento. Um mês antes do acontecimento. Um mês antes do acontecimento. E agora eu digo assim, que o URV, tá certo, senhor? É como se fosse o URV no tempo do Sarney, que você depositasse na poupança no banco 1.000 e rendesse quase 100%. É um negócio que ninguém vai segurar não, hein? Ninguém vai segurar não. Ninguém segurará isso aí por uns meses.
e vai ter que passar por isso até ser arrancado do seu lugar, quem Deus quer arrancar do seu lugar. Até ser arrancado do seu lugar vai ter que acontecer isso. E não tem nada nessa terra que faça essas palavras que estão saindo da minha boca não se cumprirem. Não existe nada nessa terra que faça essas palavras que saem da minha boca não se cumprirem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo pelo Espírito Santo de Deus? Agora eu quero convocar toda a nação brasileira a orar imediatamente pelo território nacional brasileiro e pelos acontecimentos, principalmente pela parte que toca também Tocantins e também pela parte que toca os Estados Unidos, que já era para ter acontecido a guerra, mas a mão do Todo-Poderoso colocou a mão e não deixou a guerra acontecer. Mas existe uma briga desproporcional e algo proposital. Esse algo proposital é algo fortíssimo, sabe? Para que barre, como se fosse uma pandemia, uma peste, para que barre, né, e dificulte milhares de vezes o primeiro mês que Donald Trump irá assumir a presidência da República. Moedas representam a soberania das nações, a riqueza e o orgulho de um povo. Tem que ser forte e respeitada. Tem que ter valor para pagar o esforço e suor de quem trabalha. O Brasil precisa e vai recuperar o real valor da moeda sem choques ou milagres. A UFV, Unidade Real de Valor, vem para estabilizar a economia, garantir o crescimento da produção e do emprego, acabar com a inflação. Está nascendo uma nova moeda. Você está acostumado com o Cruzeiro. Cada vez que você vai às compras, os preços são maiores. Não param de subir. Mas agora existe a URV. E com ela, você fica sabendo o real valor das coisas. E enquanto o real não chega, você ganha tempo para se adaptar à nova moeda. Porque quando o real chegar, não vai ter mais Cruzeiro. Não vai ter mais URV. Não vai ter mais inflação. Real. Está nascendo a sua moeda. É quando o Fernando Henrique assume, ele faz aquela palhação, né? Isso, que é o RV. E isso é uma boa fazer isso? Porque dizem que foi isso que causou muita inflação depois, né? De ficar forçando as reservas de dólar, de queimar e tal. E quando a tampa saiu fora, descambou tudo. Não, olha, eu vou te dizer. Estamos fazendo várias perguntas interessantes aqui, minha cabeça está viajando. O Plano Real, ele faz... Eu vou usar as palavras dos membros da equipe. Ele foi um salto sobre um precipício enevoado em que você não viu o outro lado. A equipe do Plano Real foi se desfazendo ao longo do tempo, porque ninguém acreditava que aquele troço pudesse dar certo. E o Fernando Henrique, ele investe todo o capital político nele, naquilo. Ele foi realmente um risk lover ali. Ele adorou o risco, correu o risco, foi com tudo, porque ele sabia que ia ser, o payoff, né, aquilo era muito elevado. Era a diferença entre ele continuar sendo um deputado medíocre com pouca expressão e ser presidente. Ele compra esse risco, inicia o RV, que era um período de sincronização dos preços. Eu vou tentar explicar aqui, mas para a maioria das pessoas até hoje, até quem viveu naquela época, as pessoas não entenderam direito o que era. E aí, depois de um período de sincronização dos preços, ele foi lá e converteu a moeda numa moeda nova. E aquilo que custava, sei lá, 50 mil cruzeiros, né, ou na época acho que era cruzeiros reais, se eu não me engano, de repente custava R$1. Que é isso que você está falando. Quando você tem essa mudança, adivinha o que acontece? É um boom de consumo. Porque antes uma balinha custava 20 mil cruzeiros e agora ela custa 10 centavos. Imagina quanto tempo as pessoas no Brasil não pensavam em centavos. Sim, mas isso é só psicológico, e na prática era a mesma coisa? Mas em economia o psicológico é real. Não há nada mais real em economia do que o psicológico. Nada mais real. A economia é uma projeção psicológica da sociedade? Acho que a única coisa que eu concordo efetivamente com o Mises, que é a teoria da ação humana. Então a maneira como você age está associada a como você olha para frente. Ninguém age no presente, né? Você sempre age para o futuro. Passou de novo. O presente ele está passando tão longe, você sempre age prospectivamente. Então a expectativa vai afetar a maneira como você vai agir. Agora, quando você muda de 20 mil cruzeiros reais para você comprar uma balinha para 10 centavos, psicologicamente, o que a pessoa percebe? Eu tenho muito poder de compra. E ela começa a consumir muito mais. E essa percepção estava na base do Plano Real. Principalmente do pós-conversão da moeda. Porque as pessoas estavam lá, todo dia chegavam no supermercado, falavam, quanto que está o RV? Que é o RV todo dia, a unidade referencial de valor, todo dia ela era atualizada de acordo com a inflação acumulada do período anterior. O Banco Central tabelava, então você olhava o valor da URV, via o preço em cruzeiro e pagava em cruzeiro. Mas o preço era dado pela URV. E os preços da economia bombando. Chegou até, acho que mais de 3.000% de inflação nesse período, porque todos os preços estão tentando se ajustar, mas todos eles estão sendo medidos em URV. Mas em Cruzeiro Real, era uma dança maluca, cada um colocava o preço que queria. Quando chega dia 1º de julho, o governo chega e fala assim, parou a dança, todo mundo congela onde está. Então você tinha gente que estava para ajustar o preço. O cara ficou, sei lá, 5 dias sem ajustar o preço numa inflação monumental, ele ia ajustar ali naquele momento. Ele não ajustou. Tinha um cara que tinha acabado de ajustar o preço. Fernando Henrique converte a moeda e fala assim, agora você converte o preço, nesse preço você vai cobrar esse preço. Ponto.
Todos os outros planos foram assim. Qual que é a diferença do plano real? O cara que ia ajustar o preço e não ajustou, ele agora tinha que ajustar em real. Então imagina que ele estava vendendo, sei lá, uma camiseta por R$5, e falou assim, pô, mas eu tô perdendo dinheiro, porque eu converti uma taxa muito ruim. Eu vou cobrar 7. Tá? Vinha a camiseta chinesa e vendia 3. Quebrou esse cara. Ele só podia vender a 3. Ah, eu vou vender o automóvel, tava vendendo a 20 mil. Pois é, só que agora você compra a 10. Então você vai ter que vender a 10. Por quê? Senão eu compro importado. Então o câmbio, ele se tornou o teto dos preços. Você não conseguia passar desse teto, porque como era 1 para 1, R$1 para $1, qualquer um que tentasse cobrar mais de R$1 tinha que concorrer com as importações. Então você segurou a inflação na marra. Qual que é o problema disso? Você tem que ter muita importação. Né? Porque agora a pessoa está com dinheiro na mão, que ela está empoderada. Um poder de compra. Psicologicamente, isso era algo esperado. E ela tem um montão de produto importado. Eu lembro na época que você comprava um tênis, o tênis era um objeto de desejo, era um objeto que era roubado, né, na rua, você tinha que tomar cuidado, se tinha um tênis bom, você não podia andar com ele, tal, porque as pessoas vinham e roubavam tênis. Aí de repente começa a ter uma enxurrada de tênis. Por quê? Porque ficou barato. Então, ai daquele, eu lembro que tinha um que chamava Lecheval, um tênis referência de velho aqui. Mas era um tênis que ele tinha um preço módico, ele era acessível, sumiu. Porque de repente você estava comprando Nike muito mais barato. Só que aí vem o problema, tá? Quantos dólares você tem no Banco Central para comprar Nike, para comprar queijo suíço, para comprar automóvel importado? Tem dólar suficiente para comprar tudo isso e comprar, por exemplo, celulose, comprar trigo, comprar as coisas que a gente precisa para fazer a economia funcionar? Em geral não tinha. E aí são as crises cambiais. Então o custo de você ter um nominalismo baixo, que é nessa pergunta que você fez, é que você tem que ter uma reforma monetária, que é sempre problemática, sempre difícil de fazer, pode dar certo, mas é muito arriscado. Fernando Henrique fez, deu certo e se elegeu no primeiro turno, no tamanho, o poder daquilo que ele conseguiu como político. E tem o custo de manter esse troço depois. É fácil chegar no 1 para dólar. Sim. O difícil é manter isso. Porque tem muitas pressões na economia que vão tentando desvalorizar o câmbio, porque a economia não está pronta, principalmente pela disponibilidade de dólares, o que me leva àquela nossa discussão final da nossa última conversa sobre a Argentina. O câmbio lá, a gente recentemente foi lá para Buenos Aires, e é impressionante, tem uma economia baseada na arbitragem de câmbio. E tem vários câmbios paralelos, né? Então, as pessoas decidem, né? Tem o câmbio Qatar, tem o câmbio Neymar, tem o câmbio não sei o quê, tem o câmbio de tudo. E virou realmente uma economia. As empresas ganham dinheiro arbitrando moedas, porque você tem um diferencial muito grande. Por quê? Porque falta dólar. A gente viveu, não chegou a ser tão profundo quanto a Argentina viveu e está vivendo, mas entre 95 e 99 esse é o drama. Você quer manter uma economia, na época tinha acho que 190, 180 milhões de habitantes, talvez um pouco menos, sem manter com importação. Porque a indústria não consegue funcionar com uma taxa de câmbio tão baixa assim. E aí, acaba dólar. Acaba dólar, você tem que ligar para a FMI e falar, FMI, me empresta dólar porque você não compra o trigo. Me empresta dólar porque você não compra gasolina. Que é coisa básica para a economia funcionar. Me empresta dólar, você não compra um medicamento. E aí chegou em 99, né, o governo viu que não tinha como sustentar, no dia 15 de janeiro, se eu não me engano. Depois de ganhar as eleições e dizer que não ia desvalorizar o câmbio, Fernando Henrique desvaloriza, tem uma desvalorização de algo em torno de 30%, 40% do câmbio em poucos dias. E aí a gente entra nesse novo regime agora do tripé macroeconômico, que é câmbio flutuante, com um regime de metas de inflação e superávit